Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo espírita é de perguntas e respostas, e quem irá contribuir com o estudo de hoje serão os nossos amigos e facilitadores, Eurípides Faile e Andressa Balduino. Sejam muito bem-vindos e um excelente estudo a todos. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para um momento de perguntas e respostas, esse estudo em que nós aqui vamos responder perguntas que já nos foram enviadas por amigos internautas em outros momentos e também pelo público que fica presente aqui na casa aguardando acolhimento. Andressa, boa noite novamente. Boa noite, Eurípides. Uma boa noite a todos, amigos internautas, e a gratidão à casa maravilhosa Centro Espírita Jesus de Nazaré. Então, mais uma vez aqui, já iniciando com esse trabalho de perguntas e respostas, esse momento de reflexão e estudo, dentro da ótica da mensagem que a doutrina espírita nos traz, nos mostrando este caminho a seguir, desvencilhando assim dos obstáculos que nós mesmos temos criado para nós, das dificuldades que trazemos internas ainda, conforme Kardec coloca as más tendências a ser trabalhadas. Uma pergunta que já nos foi enviada: os espíritos escutam nossos pensamentos, como, por exemplo, falar uma coisa mentalmente para um espírito em específico? Bom, escutam os nossos pensamentos, escutam. Conforme na pergunta 459 aqui do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec é se os espíritos podem nos influenciar. E a influência, de fato, ela vem através dos pensamentos também, das questões outras que nos chegam através do pensamento. Então, a pergunta 459 vai justamente trazer esta questão para a gente entender um pouco mais a reflexão a respeito desta pergunta que nos foi enviada, né? Se os espíritos podem nos influenciar. A pergunta de Kardec foi nesse sentido. A resposta é, né? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, se eles nos dirigem, de certa forma, se a gente fala, os espíritos escutam nossos pensamentos, sim, porque muitas das vezes, até mesmo nessa questão da influência espiritual, nós vamos entendê-la conforme dois sentidos, né? Tanto na influência negativa, quanto na influência positiva. Porque Jesus vai nos trazer esse entendimento quando ele diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então, se a gente entender que tipo de influência nós estamos buscando ou se abrindo a ela, vamos dizer assim, nós vamos compreender um pouco mais a quem nós estamos dando sintonia, né? Para quem nós estamos nos se afinizando, conforme Jesus coloca. Então, os espíritos escutam nossos pensamentos? Escutam. Orar em pensamento, no quarto íntimo, conforme Jesus coloca, é de fato a gente elevar os nossos sentimentos a Deus, buscando esse momento de tranquilidade, de serenidade, de harmonia interna, para a gente, em pensamento, orando, pedindo, agradecendo, louvando a Deus também, né? Então, estarão ouvindo os nossos pensamentos, ou seja, escutando os nossos pensamentos, buscando a nossa sintonia. E da mesma forma, quando você está aqui falando coisas que não convêm, que não são bacanas, que não edificam, os malfazejos, ou seja, aqueles que você está buscando sintonia, os espíritos enganadores, os malfeitores, vão estar também assimilando esses pensamentos. E da mesma forma, eles jogando pensamentos para você e você captando. Exemplo, às vezes vem um pensamento assim, tipo, vai lá e xinga fulano, faz isso com ciclano. Exemplo, quando uma pessoa está desequilibrada, ela não está em condições de se fortalecer intimamente, ela está desequilibrada, conforme colocamos, ela vai sentir essas influências malfazejas, direcionando ela para baixa autoestima, por desequilíbrio, até mesmo por uma busca do caminho que se acha como suicídio, né? Então, muitas das vezes, a questão do pensamento atrai pensamento. Então, diga-me com quem tu andas em pensamento
que eu te direi com quem tu andas em pensamento. Mais ou menos assim Jesus quis dizer para nós. Então, os espíritos escutam nossos pensamentos, como, por exemplo, falar uma coisa mentalmente para um espírito em específico. Você pode falar especificamente buscando a oração ao seu anjo da guarda, ao seu mentor espiritual, a Jesus, a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais, a um familiar que desencarnou e você orar mentalmente para ele, buscar a conexão nesse sentido de pedir a Deus para ampará-lo, para acolhê-lo, para auxiliá-lo. E não cabe na oração você querer ficar mentalmente pedindo coisas erradas para alguém. Porque Jesus nos convida a pensar, a fazer ao outro o que se quer para si mesmo. Você pode até achar que o outro vai receber um malefício através de um pensamento, né, Andressa? Mas é uma bola na parede, você está jogando, ela volta com mais força para você. Ou seja, você também vai receber, porque é a lei de causa e efeito. O que nós causarmos no outro, nós também receberemos o efeito do que nós estamos plantando, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Nós temos aqui uma outra pergunta. Por que o mundo parece estar piorando se comparado aos tempos antigos? Então, a doutrina espírita ela vem nos mostrar, não é, a resposta para essa questão. A doutrina nos mostra a lei do progresso. A lei do progresso, ela trata que não existe regressão, só o progresso. Então, muitas crenças antagonistas, não é, que diferem do Evangelho, da Boa Nova trazida por Jesus, conceitos equivocados que fogem à moral cristã, não é? E que constituem meios de paralisar, de desencorajar, de minar as forças daquele indivíduo, daquela criatura que está tentando se progredir, né? Que está trabalhando no bom combate das más inclinações, das más tendências. Então, quando ele recebe essas crenças, né, antagonistas, essas crenças que fogem do Evangelho de Jesus, né? O mundo não muda, as coisas não mudam, eu não mudo. Então, às vezes, parece que aquele fardo, aquela dificuldade, ela fica mais pesada. E, muitas vezes, tem pessoas que ficam pelo caminho e paralisam ali, eu não vou conseguir, eu não consigo transpor essa montanha, não consigo resolver esse problema. Mas Jesus, ele traz justamente o contrário. Se você tiver a fé e dizer para aquela montanha que ela mude de lugar, ela vai mudar de lugar. E aí Jesus ainda diz mais, vós sois deuses. Ou seja, nós temos que acreditar que a nossa responsabilidade de mudança, de transposição de montanhas, ela é nossa. E que nada que seja diferente do Evangelho, das palavras de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, vai trazer proveito para nós. Então, quando nós nos baseamos na lei do progresso, no Evangelho, na boa nova de Jesus, nas boas palavras de Jesus, que nos fortalece e nos encoraja, nós vamos conseguir observar que o progresso, ele existe e que é uma lei divina, universal e inderrogável, que não há nada que segure o progresso e que nós estamos progredindo sim. Pode ser a passos lentos? Pode, mas o progresso, ele existe sim. E nós também observamos que é através, não é, dessas boas palavras de Jesus, especialmente quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, quando nós seguirmos Jesus, o problema se torna menor, mas mais leve, a dificuldade se torna mais branda, e então sim, tudo muda. As coisas mudam e evoluem, e a gente progride e evolui. Eurípides. Muito bem, Andressa. Uma outra pergunta que nos foi enviada é: boa noite. Uma pessoa que tem mania de pegar as coisas dos outros, pegar objetos das pessoas, pode ser que esteja sofrendo obsessão espiritual? Por favor, é importante me responder isso. Então, a pessoa ainda faz um apelo dizendo que é muito importante ela compreender a respeito disso. Então, ela pergunta se uma pessoa que tem mania de pegar as coisas dos outros pode estar sofrendo com isso uma obsessão espiritual. Bom, nós precisamos compreender um pouco mais a respeito do que vem a ser obsessão espiritual e entender as más qualidades que todos nós trazemos, né? Conforme nós falamos ainda há pouco sobre o estudo do Evangelho, sobre as questões mal trabalhadas em nós, às vezes a pessoa tem essas manias de pegar coisas dos outros pelas imperfeições que ela ainda traz, porque ela ainda traz com ela essas questões de achar que é normal ficar pegando coisas dos outros, né? Para não usarmos aqui termos mais pejorativos, no sentido que ela está roubando as outras pessoas, né? Então ela fala aqui no termo de pegar objetos de outras pessoas, se isso não pode ser uma obsessão espiritual. Então, nós vamos entender na questão primeira das más tendências que nós trazemos. São coisas a ser trabalhadas em nós ainda. E mesmo na questão, se a gente for analisar isso como algo que pode ser uma influência espiritual, porque nós falamos aqui da pergunta 459, se os espíritos podem nos influenciar, e foi colocado que muitas das vezes eles nos dirigem. Então, só para a gente entender um pouco, olha só, se eles nos dirigem e às vezes eu posso ter aqui a vontade de querer pegar alguma coisa e falar que essa vontade veio de um pensamento que me foi sugerido, ou que eu tive, de uma vontade que eu não sei de onde brotou em mim, mas só que nós vamos entender, conforme coloca a doutrina espírita, que isso, na verdade, é uma dificuldade interna, que os espíritos nada mais faz que percebem essa dificuldade em nós e vai influenciar nós a praticar essas ações ou ter essas atitudes pautadas nesse desequilíbrio que nós trazemos. Por isso a importância, conforme Santo Agostinho vai colocar para nós, na pergunta 919, sobre nos autoconhecer. E aí a gente começa a nos analisar, a nos direcionar perfeitamente na busca de acerto, para a gente começar a entender que essas dificuldades outras, essa mania de querer pegar as coisas, na verdade faz parte ainda do nosso íntimo, daquilo que eu ainda não edifiquei em mim. Entende? Então, pode ser também uma influência espiritual tentando te induzir a fazer isso? Pode até ser, mas que, conforme a doutrina espírita coloca, e no Livro dos Espíritos fala sobre isso, justamente eles vão nos induzir naquela dificuldade que nós ainda trazemos. Por exemplo, se uma pessoa é dada tal vício, exemplo do álcool, do fumo, das drogas ilícitas no sentido, eles vão influenciá-la a buscar este caminho. E se a pessoa gosta desses apetites, ou seja, isso dá prazer a ela ainda, ela não trabalhou esses vícios ainda, ela vai buscar esse caminho. Aí a culpa é do espírito que soprou isso no ouvido dela, dizendo, vai lá beber, ou dela que teve a atitude também de ir lá beber, né? Então, muitas das vezes a gente quer culpar alguém pela nossa derrocada, pelas nossas imperfeições, pelos nossos defeitos, pelos nossos desequilíbrios, mas que nada mais é questões outras que nós ainda não trabalhamos, não edificamos em nós. Pode ser, sim, uma influência espiritual? Pode, mas que muitas das vezes ele vai nos influenciar justamente onde a gente ainda é falho, onde a gente ainda tem um certo desequilíbrio, ou seja, uma predisposição a cometer equívocos ainda. Então, pegar coisas de alguém, roubar alguém, nessa questão ainda do melindre,
é trabalhar os sentimentos e analisar por que eu ainda me dou a esse passo, buscar isso. E aí é a mesma coisa de analisar a questão do vício. O vício que ainda temos, porque ainda buscamos isso, não trabalhamos em nós. Obsessão espiritual é algo muito mais profundo. É quando, de fato, há um obsessor, um espírito, querendo a todo momento atrapalhar a caminhada daquela pessoa. E só nessas questões de ficar pegando coisas é muito simbólico, é muito simples pensar só nesse sentido. Está mais propenso ainda às predisposições que ainda trazemos, os desequilíbrios que ainda precisamos trabalhar, as más tendências a vencer. Né, Andressa? Então, nós temos uma outra pergunta aqui. Tenho muitos problemas com meu pai e a convivência é muito difícil. Sei que honrar pai e mãe é lei, mas a convivência tem afetado a minha saúde. Como conciliar minha saúde mental e física e a relação com meu pai? Então, essa pergunta aqui, nós podemos encontrar a resposta, não é? No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vem honrar pai e mãe. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, esse capítulo do Evangelho, ele nos mostra que a piedade filial. O que é honrar um pai e uma mãe? Ele está acima, honrar, ele está acima do amar ao próximo como a si mesmo. Ele está além. E aí vem a questão da piedade. A piedade filial para com o pai e para com a mãe, não é? Ele é a virtude que nos aproxima da angelitude. Então, quando nós perdoamos, quando nós temos paciência, nós temos carinho, nós conseguimos ver no nosso pai que ele tem as dificuldades dele, mas nós temos as nossas. E as dificuldades que eu vejo no meu pai ou na minha mãe são as mesmas que eu tenho e muitas vezes eu posso ter dificuldades maiores do que os meus pais, não é? É onde a gente observa no Evangelho a fala onde tem a trave no olho e o argueiro, não é? E então, assim, quando nós encontramos em alguém uma imperfeição, principalmente aqui nessa questão no pai, é porque nós temos essa imperfeição em nós. E aí é onde que vem a misericórdia de Deus, que nos coloca no lugar aonde nós precisamos estar, aonde nós necessitamos estar e aonde tem todas as qualidades para o nosso sucesso encarnatório, para nos libertar e para cultivar em nós todas as boas virtudes que Jesus nos convida. Então, quando nós temos a paciência, né, a humildade, a caridade de silenciar, de ouvir o Pai, ainda que Ele esteja com as limitações dele e nós com as nossas, e a gente sabe silenciar, a gente sabe ter carinho com Ele, não é? O Evangelho fala aqui, no capítulo 14, onde ele trata de honrar pai e mãe, das pequenas doçuras, é onde está a piedade filial. E quando nós desenvolvemos essa piedade filial, nós vamos desenvolver em nós essa proximidade com a angelitude. E é o que a mensagem de Jesus quer de nós, que a gente cultive essas virtudes. E quando a gente cultiva essas virtudes, a gente vai se libertar de quê? Do egoísmo, da vaidade,
do orgulho, não é? Porque são eles que fazem com que nós vejamos essas imperfeições no outro e muito mais ainda, não é? No nosso pai e na nossa mãe, porque a família é o cadinho ali, é o forno que vai transformar, que vai cozinhar, que vai modificar as imperfeições e levar as virtudes. Então, a família é o berço abençoado do Pai para nós. E lá é onde nós devemos mais exercitar a boa nova de Jesus, que Ele nos convida, não é? Então, essa forma de trabalhar, né, a saúde física e mental, nessa relação entre pai e filho, é a caridade. A caridade, o amor. E nós podemos observar que, através da caridade e do amor, nós vamos exercitando também a fraternidade, que é a obra suprema do nosso Pai, a fraternidade universal. Porque a doutrina maravilhosa e consoladora, né, ela nos mostra, hoje nós estamos na condição de pai e filho. E amanhã? E ontem, em qual a condição nós estávamos? Não é? Então, a lei, essa fraternidade universal, ela deve habitar sempre os nossos pensamentos, nossos corações. E vai ser assim que nós vamos conseguir superar as dificuldades, superar a dor e atrair para nós as virtudes, a paz, o equilíbrio que Jesus nos convida a todo instante. Muito bem, Andressa. Agora, tem duas perguntas aqui, mas eu vou ler porque as duas se correlacionam aqui. A primeira é: o objetivo da encarnação é atingir a perfeição? Podemos chegar à perfeição na presente encarnação? E a segunda pergunta é: quem reclama o tempo todo evolui? Então, as duas vão ter como a gente se relacionar elas aqui. E aí a gente vai basear nessa resposta trazendo aqui a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se dos espíritos uns terão sido criados bons e outros maus, né? E a resposta é que Deus nos criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, e a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, olha só, o objetivo da encarnação é sim atingir essa perfeição, conforme coloca aqui na pergunta 115, buscando progressivamente, com a busca do conhecimento, nos esclarecendo o tempo todo acerca das coisas da vida, para assim trazermos para dentro de nós essa busca da perfeição, que ela é relativa, porque absoluta só Deus a tem. Então, nós seremos propensos a buscar esse despertar da consciência para irmos assim gradativamente construindo a nossa perfeição. E aí é possível, conforme a pergunta fala, atingir essa perfeição na presente encarnação? Não, não é possível. E sabe por que não é possível? Porque é muito difícil. São muitas dificuldades internas a se trabalhar. São muitas más tendências ainda a se trabalhar. E uma encarnação só vai ser muito difícil. Analise só nas questões íntimas que todos nós trazemos. Um perdão deixado de exercer, uma discórdia, uma falta de compreensão, uma falta de paciência, uma falta de tolerância. Então, são muitas virtudes que nós precisamos ainda desenvolver em nós. E uma encarnação só é pouco tempo, se a gente for analisar nesse sentido, para buscar esses objetivos todos. Primeiro, porque, olha só, a outra pergunta fala: quem reclama o tempo todo evolui? Evolui, mas é arrastado. De tal maneira, às vezes, até empurrado, puxado, igualzinho aquelas mulas quando empaca, você tem que puxar mesmo, senão ela não vai de jeito nenhum. Né, Andressa?
Então, tem pessoas que ainda, infelizmente, pelas questões internas que traz, não aceita muitas questões ainda não se encontra preparada para esse despertar íntimo, para começar a desenvolver em si as possibilidades de buscar essa perfeição, de começar através do conhecer-se para analisar ainda as questões que ainda traz a ser trabalhadas, para despertar para as virtudes. Por isso é muito tempo. E aí, às vezes, a pessoa começa um esforçozinho, e aí vem um certo desânimo, começa a reclamar de alguma coisa, mas não, desse jeito está difícil. Mas é na dificuldade, sim. Porque a renúncia, conforme Jesus nos coloca na porta estreita, renunciar às questões do prazer do ego ainda, é muito complicado, é muito difícil. Então, quem não sabe renunciar aos próprios desejos, dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível, ou seja, desse aperfeiçoamento concreto, dessa busca da perfeição. Reencarnados com o propósito de aprender e de resgatar os nossos compromissos do passado culposo que ainda trazemos, nem sempre podemos ter concretizados todas as nossas aspirações imediatistas, e se nos revoltamos por isso, perdemos valiosas oportunidades de resgate e de progresso. Tem uma passagem no livro Boa Nova, o irmão X, Humberto de Campos, ele traz essa passagem com o Chico numa psicografia, onde ele fala que o pai chama 3 filhos e fala para eles assim, deu uma incumbência para cada um, deu uma missão, deu uma tarefa para cada um, para eles ir até o rei e levar cada um uma incumbência, né, Andressa? A um ele deu um bolo, fez um bolo, embrulhou bonitinho, falou, você vai levar esse bolo e toma bastante cuidado para ele não cair e se patifar no chão. Ao outro ele deu uma corça. Uma corça, todos sabem, é um animal que vive nas florestas, né? E ele amarrou essa corça para o filho e falou, você vai com cuidado para ela não escapar e não fugir para as matas. E o outro, ele deu ele uma jarra muito linda, uma jarra valiosa. Ele falou, cuidado para essa jarra não cair e espatifar no chão. Vão todos com cuidado e levem isso ao rei. Foram os 3 irmãos caminhando pela estrada, né? Cada um ali preocupado por enquanto com os seus afazeres, com a sua tarefa. De repente, o irmão que estava segurando o bolo vira para o que estava segurando a corça e diz para ele assim, ó, do jeito que você está segurando essa corça, e daqui a pouco ela vai escapulir e fugir. E aí, o que estava segurando a jarra vira para o que estava segurando o bolo, e do jeito que você está segurando esse bolo, ele vai acabar espatifando no chão. E o que estava segurando a corça vira para o que estava com a jarra e fala assim, e da forma que você está segurando essa jarra também, daqui a pouco ela desequilibra e cai e quebra aí. Moral da história, a corça assustou com um vulto no mato, fez um gesto lá, escapuliu, o rapaz que estava com o bolo desequilibrou, o bolo caiu, o que estava com a jarra também desequilibrou e caiu, ambas espatifaram no chão e eles saíram os 3 tentando correr atrás da corça para pegar ela. Não conseguiram. Qual que é a moral da história? Enquanto nós estivermos preocupados com a vida do outro, com o afazer do outro, com a tarefa do outro, com a obrigação do outro, a gente deixa de cumprir a nossa. E qual é a nossa missão? Qual é a nossa obrigação? Qual é o nosso objetivo? Nós recebemos aqui uma outra pergunta. Qual a religião de Jesus? É interessante, né? Religião, como nós observamos aí através dos ensinamentos, né, da doutrina, a religião ela é uma construção humana. Então, Jesus, ele não tinha necessidade de religião. Jesus, ele é um espírito puro, um espírito divino, né? E que ele mesmo disse, eu e meu Pai somos um. Então, ele já é um espírito que chegou à excelência do cumprimento da lei divina, a lei universal, que rege todos os planetas, todas as constelações, todas as galáxias, que é a lei divina de Deus, o nosso Criador, Criador de todas as coisas. Então, Jesus,
ele chegou à excelência do aprendizado, da internalização dessa lei e da prática, como ele deu o exemplo aqui, quando desceu das esferas celestiais para a terra, para nos ensinar, por amor, um infinito amor por cada um de nós. Então, Jesus, ele não tinha religião, ele já tinha realizado a comunhão com o Pai. E nós observamos justamente essa tendência, né? Que é a tendência de acabarem as religiões através do momento em que nós evoluirmos e conseguirmos aprender, internalizar essas palavras da Boa Nova, do Cristo, e através da prática, não é, diária, do bom combate, internalizando essa doutrina, nós não seremos mais necessários, a humanidade não terá necessidade mais de uma religião. Por quê? Porque ela já se tornará um espírito autônomo que consegue já fazer essa conexão íntima entre ela e o Criador, a consciência divina que rege todas as coisas com Jesus, não é? Então, se trata de maturidade espiritual. E à medida que a humanidade for evoluindo, e essa maturidade, que é uma construção individual de cada criatura, ele já vai sentir que não há necessidade de religião, porque ele consegue se religar, se conectar com o Criador, não é? Então, Eurípides. Muito bem, Andressa. Outra pergunta. Como trabalhar em nós a paciência, Andressa? Como trabalhar a paciência? Colocar você dentro de uma sala fechada com 10 crianças. Você vai aprender a trabalhar a paciência, não vai, Andressa? Não vai? Bom, mais ou menos por aí. Mas nós vamos entender um pouco mais conforme a doutrina nos coloca. Como desenvolver a paciência, né? A paciência, para a gente entender, e o próprio Jesus nos traz isso, quando ele relaciona ao grão de mostarda como a fé que se nós tivermos ali do tamanho do grão de mostarda. A paciência também é uma semente, em que nós vamos plantá-la dentro de nós, trabalhar o desenvolvimento dela a partir desse cultivo dela, a partir desse processo de ficar sempre ali buscando desenvolvê-lo, né? Então, conforme a doutrina espírita nos esclarece acerca das leis divinas que regem nossa existência, é a maior base que podemos dispor para valorizar a paciência em todas as circunstâncias, na dor que nos visita, no relacionamento diário com o semelhante, no lar, na sociedade, no trabalho ou na via pública. O espírita, portanto, a todos nós, conforme o verdadeiro homem de bem que Kardec coloca, tem que saber ser paciente frente às provas pelas quais tem de passar, na certeza de que depois da tempestade vem sempre a bonança, né? Se com paciência ainda não é fácil superar os obstáculos do caminho, com a irritação, o azedume ou a precipitação, apenas nos complicaremos ainda mais, sem solucionar os nossos problemas cristamente, né? Paciência é uma virtude que se conquista através de inúmeras existências com muito trabalho, tolerando e se humilhando diante daqueles que a divina providência coloca em nosso caminho evolutivo. Os desajustes emocionais provocados pela irritação e impaciência fazem com que as criaturas, ao invés de caminharem, se arrastam sem condições de dialogar, cultuando constantemente a queixa e a lamentação.
impaciência, insegurança, conflito íntimo, frustração, cólera, apreensão, com outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia obscura. A força de se repetirem constantemente, dilapidando o corpo, o cosmo orgânico. Para muitos, a serenidade e a preguiça vestida de belas palavras, os que vivem, porém, acordados para a responsabilidade que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa. Por isso, com a fé que Jesus nos convida a cultivar todas essas virtudes, né? Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provocações por ensinamentos. Aquele que já tem Jesus no coração sabe que uma certa provocação, uma certa dificuldade é para buscar o aprendizado, né? Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra a que te consagras, pede a Deus, não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir, suportar e esperar. É isso o caminho para que todos nós possamos trabalhar intimamente, buscando domar, conforme Kardec coloca, as más tendências que ainda trazemos, as dificuldades que ainda temos a buscar, vencendo-as com esse desafio. A paciência é uma virtude a ser trabalhada, tolerância, compreensão, para que nós possamos melhorar na nossa caminhada rumo a essa perfeição relativa a que todos nós estamos destinados, mas que é o objetivo final a todos nós. Se nós continuarmos na lamentação, no murmúrio, reclamando da vida, nós só estamos estagiando o nosso processo evolutivo. Mas se despertarmos enquanto já agora, podemos chegar numa condição melhor no mundo espiritual quando chegar o momento certo para o nosso desencarne, para o nosso retorno à pátria espiritual. Que isso vai acontecer. Nós não estamos aqui para a eternidade física. Somos seres imortais espiritualmente. Isso aí. E mais uma pergunta aqui. Posso chamar um determinado espírito para comunicação? Então, nós vamos encontrar a resposta para essa questão na doutrina maravilhosa, não é? Nós vamos encontrar aqui, através do espírito de Viana de Carvalho, no livro Médiuns e Mediunidade, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele traz aqui para nós a seguinte afirmação: que a convocação de espíritos depende de credenciais para a evocação segura, quais sejam vibrações de caráter diamantino e as irradiações dos sentimentos elevados que repelem espíritos enganadores, burlões, mistificadores, atrasados e perversos. Por isso, ele traz que Allan Kardec, com tanta coragem, ele conseguiu realizar a comunicação segura para trazer a codificação da doutrina espírita no Pentateuco Espírita. Então, ele traz para nós que a evocação de espíritos, ela não deve ser feita. Por quê? Porque nós temos as más inclinações, más tendências, temos essas dificuldades que temos que trabalhar ainda. Então, nós estamos expostos a mistificações, espíritos enganadores, burlões, atrasados e perversos. Portanto, Kardec, ele estava, durante a codificação, sob a guia do Espírito de verdade, que é Jesus. Então, nós não devemos, fica a resposta, fazer evocação de espíritos para comunicação, não é? Porque
nós ainda temos muitas imperfeições a serem trabalhadas. Não é, Eurípides? Isso mesmo. Bom, nosso tempo chegou ao final aqui. Nós agradecemos imensamente a companhia de todos aqui nesses momentos de estudo, pedindo sempre a Jesus que esclareça, ilumine o coração de todos, para buscarem sempre se aperfeiçoarem, mudarem pensamentos desequilibrados para boas atitudes, boas vibrações. Então, Andressa, mais uma vez, obrigado pelo carinho aqui com você. Que Jesus também lhe abençoe cada vez mais. Eu que agradeço, Eurípides, os mesmos votos que eu desejo a você. Agradeço muito a essa casa tão maravilhosa e a presença de todos e dos nossos amigos internautas. Fiquem todos na paz de Jesus. Acompanhe sempre aqui os nossos estudos pelas redes sociais e até uma próxima oportunidade.